Em outubro acontecem as eleições municipais. A partir de janeiro do ano que vem, caberá aos prefeitos e vereadores eleitos atender aos anseios da população depositado nas urnas, junto com o voto. Mas será que o brasileiro realmente tem consciência de que o poder emana do povo, como diz a nossa Constituição? Para debater o interesse ou o desinteresse do brasileiro pela política, nós recebemos aqui no estúdio o cientista político e professor da Unital, Armindo Bol. Muito obrigado pela sua presença. Professor, o brasileiro realmente não tem interesse pela política ou essa falta de participação é apenas pontual, na sua opinião? De modo geral, o brasileiro teve poucas oportunidades ao longo dos 500 anos na questão da política. Desde a época do descobrimento, o brasileiro não se interessa muito por isso. E nunca foi muito convidado para exatamente fazer o seu papel na sua participação efetiva. Nos últimos anos, a partir das diretas já, a partir da redemocratização, e principalmente nos períodos da década de 80 e 90, havia uma grande participação popular muito mais consciente, muito mais engajado, né? E nos últimos anos, a gente percebe novamente aumentando o desinteresse com toda a questão do contexto nacional, estadual e regional, né? Nós percebemos que a sociedade, de uma certa maneira, ela se distanciou e acha que hoje tudo é corrupção e todos são ladrões e tudo não vale a pena participar da política. E isso também leva, principalmente os jovens, os novos, 18, 16 anos, a perceberem que a política faz parte do cotidiano e não dá para não ter uma ação e uma participação efetiva. Quer dizer que a atuação dos políticos, geralmente em defesa de seus próprios interesses, ao invés da coletividade, o toma lá, dá cá, sim, essas corrupções todas aí que a gente vê, tudo isso causa desinteresse político. Isso contribui muito, porque as pessoas acabam achando que todos os políticos são envolvidos na corrupção, Mas e essas manifestações que a gente tem visto aqui no Brasil, desde 2013, quando subiu a passagem de ônibus em São Paulo 20 centavos, houve todo aquele protesto que ganhou o Brasil inteiro, Isso já é um sinal de mudança de comportamento? Um pouco sim, mas não. Geralmente as manifestações elas são pontuais, elas acontecem em cima de alguma reivindicação ou alguma motivação e que ela não tem uma efetiva mudança, por exemplo, para cobrar, por exemplo, a mudança mais profunda que seria a mudança do processo eleitoral. Você acha que é fogo de palha, então? Eu acho que assim, são momentos muito rápidos e que não tem no seu conteúdo, não tem no seu conteúdo uma mudança mais profunda que seria a reforma política. Porque com a reforma política você mudaria e você traria exatamente uma possibilidade nova e diferente para os candidatos e para a sociedade. E esse desinteresse da população pela política pode acabar facilitando os casos de corrupção? Com certeza, porque o grande aliado dos corruptos é afastar a sociedade da política. Porque quanto mais a sociedade fica submissa e quanto menos a sociedade se organiza e participa, ela facilita e aumenta exatamente aqueles que têm interesses exatamente que o senhor falou há pouco. Está lá, está cá. Só para encerrar a entrevista, o senhor tem otimismo? Você acha que a gente vai ficar mais engajado politicamente no futuro? Eu acho que a gente tem que acreditar que é necessário, a sociedade brasileira ela tem que amadurecer, okay, e nós precisamos acreditar nessa mudança. Ok. Professor Armindo Bol, cientista político da Unital, obrigado pela sua presença. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Quem depende do transporte público em Taubaté e precisa pegar o ônibus à noite, além do dinheiro da passagem, também tem que ter muita coragem, viu? Vários pontos, inclusive na região central, são pouco iluminados. Esperar o ônibus na rua Benjamin Constant, no centro de Taubaté, já é rotina para Bruno. Mas o retorno para casa depois de um dia cansativo de trabalho não é tranquilo.
A falta de iluminação no ponto e a escuridão da calçada o deixam apreensivo. E não é raro encontrar postes com lâmpadas queimadas. Resta ao assistente administrativo fazer de tudo para evitar os roubos. O celular eu deixo na mochila, a carteira também. E quando eu vejo alguém se aproximando, eu fico prestando atenção para ver se é alguém perigoso, alguma coisa assim. Até os pontos que ficam na Avenida Tiradentes, praticamente em frente ao Hospital Regional, estão no escuro. Já teve pessoas no próprio supermercado que eu trabalho que já foi assaltado. Então, realmente falta muita iluminação, é perigoso para homens e mulheres. Adriana conta que já viu várias pessoas serem assaltadas aqui. Por causa disso, ela até deixou de usar o transporte público por um tempo. Mas um problema na coluna, que hoje ela trata no Hospital Regional, fez com que a secretária deixasse de lado a motocicleta que comprou e voltasse a pegar ônibus. Eu tô com problema na coluna, aí eu voltei para cá, mas tenho receio. Já vi pessoas sendo roubadas do meu lado aqui. Não mexeu com todo mundo, mexeu com 2 ou 3 pessoas só. E já soube de outros casos, entendeu, de roubos aqui no ponto. Desde 2014, os pontos de ônibus de Taubaté estão sendo trocados. Aos poucos, o antigo concreto dá lugar às estruturas metálicas, como esta aqui. Também há um piso tátil para pessoas com deficiência visual e um espaço reservado para cadeirantes. Mas, mesmo os novos abrigos não possuem iluminação. Olha só, a fiação já foi colocada, mas até hoje nenhuma lâmpada foi instalada por aqui e isso revolta os moradores da cidade. Por mais que tenha modernizado o ponto de ônibus, precisa de uma melhora na luz da rua, né? Que é perigoso. Realmente a prefeitura está trocando os pontos de ônibus, mas o que ela está colocando, ela não coloca luz elétrica, né? A gente vê que tem instalação no ponto, mas isso eles não fizeram, porque o poste da rua não ilumina direito, então fica a mesma coisa. O conforto dos novos abrigos de nada vale para Dona Creuza. Na tentativa de sair da escuridão, ela prefere esperar o ônibus na esquina em pé, a ficar sentada no ponto da rua Armando Salles de Oliveira, no entorno da Praça Santa Terezinha. É que no ano passado ela foi assaltada enquanto aguardava o embarque no transporte público, na saída de um shopping de Taubaté. E não quer que a experiência ruim se repita. Eu tenho medo de ficar sozinha, então eu fico bem aqui, porque é escuro o ponto de ônibus. E agora está de férias os alunos e não tem ninguém quase no ponto de ônibus. Então eu fico com medo, eu fico aqui. A prefeitura não deu uma data para iluminar os pontos de ônibus, apenas informou que o serviço deve ser feito ainda neste semestre. Depois de quase um mês, voltou a gear em Campos do Jordão. Hoje de manhã, o jardim da Praça das Bandeiras, em Vila Bernécia, amanheceu com uma fina camada de gelo. 2 graus foi a mínima registrada na cidade. Em Lagoinha, fez 3,8 graus e também geou. Em Cunha, o frio de quase 4 graus congelou o orvalho e a natureza deu espetáculo. Amanhã o sol vai predominar e as temperaturas devem subir à tarde. Veja aí na previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, o sábado vai começar gelado. Em Campos do Jordão, a mínima cai a 2 graus e pode gear de novo na cidade. O sol predomina na região, mas mesmo assim a máxima não passa de 19 graus em São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba também vai fazer frio no período da manhã. Em São José dos Campos, o dia começa com 6 graus. O sábado vai ser ensolarado, mas as máximas não sobem muito. Em Guaratinguetá faz 21 graus e em Queluz, 23. No litoral norte, o tempo fica firme e as temperaturas mais agradáveis. Em São Sebastião e Ubatuba, oscilam entre 11 e 24 graus. Hoje, Taubaté amanheceu com frio de 5 graus. À tarde, os termômetros chegaram a 20. Amanhã, com o predomínio do sol, a máxima atinge 23 graus. Em Santo Antônio do Pinhal, o sábado vai ser ensolarado e frio, com mínima de 3 e máxima de 19 graus. Em Ilhabela, o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura varia entre 12 e 25 graus. Ondas de 2,40 metros de altura e ventos acima de 7 quilômetros por hora. A seguir, atletas de São José e Taubaté são convocados para defender o Brasil no rugby e no handebol na Olimpíada do Rio de Janeiro. A gente volta já às 7h12.